Eu sou a Ana e esse é mais um Ponderações. E hoje eu quero falar sobre algumas ideias que nortearam não só o surgimento da criminologia, mas que estão no imaginário popular devido às séries de televisão, devido a certos modelos de documentários e desses procedimentos de narrativa de true crime que abundam na internet e na televisão, tanto aberta quanto por assinatura. Eu quero conversar com vocês sobre três figuras que estão no surgimento da maneira como nós percebemos a criminologia. Primeiro eu quero falar sobre Paul Broca. E Paul Broca não é um criminologista. Ele era um patologista e antropólogo. Era uma daquelas pessoas do século XIX que, ao abraçar uma profissão, acabavam meio que tangenciando outros campos de estudo correlatos e às vezes nem tanto. Paul Broca nasceu em 1824 e faleceu em 1880. Ele estudou medicina na Universidade de Paris entre os 17 e os 20 anos. E pouco tempo depois ele já começou a lecionar. A matéria dele chamava Patologia Cirúrgica. E por que o Paul Broca é importante para a gente entender um pouco como é que funciona uma parte desse raciocínio da criminologia? Antes de Paul Broca, quem estudava o cérebro era um camarada chamado Franz Joseph Gall, que é o criador da frenologia. E a frenologia de Gall consistia em apalpar calombos no crânio, estudar calombos do cérebro e chegar a conclusões sobre o funcionamento do cérebro a partir desses calombos. Eu sei que eu estou simplificando, que provavelmente alguém da área vai me dar, principalmente se for homem, vai me dar uma longa explicação nos comentários. Gente, esse é um vídeo e isso aqui é uma simplificação apenas para entender a passagem do conhecimento. Broca trabalhou muito com o estudo de cérebros como patologista. Era um estudo que significava conhecer a doença do paciente e, após a morte do paciente, realizar uma autópsia para ver patologicamente como identificar essa doença. Paul Broca foi muito importante. Existe até hoje uma doença que chama afasia de Broca, que afasia é um fenômeno que surge a partir de uma pancada na cabeça, fruto de acidente, ou às vezes por algum processo químico. Existem vários motivos, mas afasia significa a perda da linguagem. Significa que o seu cérebro recebeu uma lesão na área responsável por concentrar o conhecimento da linguagem. Normalmente a pessoa que tem afasia precisa reaprender a linguagem, precisa reaprender as palavras, a mecânica da língua, precisa reaprender a se expressar. Essa área do cérebro onde está concentrada a linguagem passou a ser chamada área de Broca, porque fica aqui no lobo frontal. E a questão é, Broca estudava exaustivamente a patologia dos cérebros. É dele a fundação do Museu do Homem, que é um dos primeiros museus antropológicos da França com esse tipo de perspectiva, de procurar pessoas famosas e pedir para ficar com o cérebro para estudos. E aí pesa-se o cérebro, examina-se. A ideia, eu acredito, que fosse perceber onde
se situavam as diferentes funções no cérebro e se as pessoas extremamente inteligentes tinham diferenças morfológicas no cérebro em relação às pessoas comuns. Por analogia, alguns dos aprendizes de Broca e às vezes até ele mesmo passaram a estudar cérebros de criminosos também, para comparar com os cérebros de gênios, para comparar com os cérebros de pessoas comuns, para ver se havia alguma coisa no cérebro que identificasse o criminoso. Eu aprendi muito disso nesse livro aqui, que eu li na minha longínqua juventude, lá na primeira metade dos anos 80. O Carl Sagan, esse é um livro sobre história da ciência e sobre a trajetória de algumas ideias, e o nome em inglês é Broca's Brain, que é o cérebro de Broca, porque o cérebro de Broca foi parar em seu museu também depois que ele morreu. E é muito interessante, é um livro que eu adoro até hoje. Ele tá um pouquinho defasado? É claro que tá, né, gente? Para a ciência, 40 anos é muita coisa. Mas como ele trata de história da ciência, a maior parte dos insights e das sacadas que ele tem sobre como é que o conhecimento foi sendo construído ainda são extremamente válidos, e muitas das críticas que ele faz também. Eu comecei por Broca exatamente por causa dessa questão da comparação dos cérebros, porque nessa segunda metade do século XIX estão surgindo aquelas teorias raciais racistas, aquelas teorias que hierarquizam as etnias humanas e que também são usadas para criar hierarquias, por exemplo, entre homens e mulheres. Os homens seriam mais inteligentes porque os cérebros são mais pesados. Servem também para tentar criar alguma coisa que identifique o criminoso. E aí é que entra o nosso segundo abordado hoje no vídeo, que é o Cesare Lombroso. Lombroso era psiquiatra, cirurgião, higienista, criminologista e antropólogo, entre outras tantas coisas. E ele nasceu em 1835 e faleceu em 1909. Vejam vocês que há uma diferença de quase 10 anos entre o nascimento do Broca e o do Lombroso, mas Lombroso viveu mais. Lombroso, ao passo que Broca faleceu em 1880, Lombroso adentrou a primeira década do século XX. E Lombroso era uma figura bastante sui generis, tanto que hoje nós da esquerda chamamos qualquer ser humano lastimável de lombrosiano, e não por causa do Lombroso em si, mas por causa da maneira como ele estudava os seres humanos. Deixa eu explicar uma coisa. Lombroso era criminologista, e a criminologia está na intersecção da medicina e do direito. Na época havia duas escolas de direito. Uma que era considerada a clássica, que vinha do Beccaria, e a outra que vai ser considerada a escola positiva, na qual o Lombroso vai se inserir. A escola clássica considerava o crime uma escolha. A lei deveria ser aplicada em retribuição ao crime. A lei seria punitiva, sem desconsiderar outros aspectos, mas concentrando-se no crime do indivíduo. A ideia da escola positiva, como tudo que envolve o positivismo, era um cientificismo artificial e a criação de corpos de conhecimento que permitissem que o crime não só fosse identificado, como evitado. E onde que entra o Lombroso? Lombroso criou uma teoria de que algumas características físicas hereditárias
poderiam identificar diferentes tipos de criminosos. Então, o espaço entre as sobrancelhas, a grossura do nariz, o tamanho das orelhas e o formato das orelhas, formato de nariz, formato de testa. Lombroso passava a vida fotografando criminosos e analisando para chegar ao que seria o rosto de um ladrão, de um assassino, de um demente. Para nós hoje é risível, mas a época foi tão levado a sério que quando eu era estagiária na biblioteca do Centro de Memória da Unicamp, cheguei a tirar a poeira de um livro de um médico brasileiro que achava que poderia identificar se uma mulher era devassa pela flacidez dos seios e da vagina. Como se o fato de uma mulher ter 5, 6, 7 filhos não fosse deixar os seios e a vagina flácidos. Esse tipo de mentalidade do Lombroso criou todo um corpus de conhecimento que acreditava que, por exemplo, os anarquistas eram doentes mentais e deveriam ser recolhidos aos hospícios, que toda uma série de delitos poderiam ser percebidos pelo formato da face da pessoa, pelo tamanho do cérebro, mas como você só vai descobrir o tamanho do cérebro depois da autópsia, Lombroso se concentrava nas aparências. E isso era usado para prevenir o crime também. Então, se você tivesse um physique de rôle, se você tivesse um rosto lombrosiano, você corria o risco de ser abordado por agentes da repressão, mesmo que você não fosse criminoso. Se alguém cometia um crime e você rodava por acidente, talvez a sua face e algum conjunto de provas circunstanciais fizessem com que alguém como Lombroso, alguém inspirado nele, argumentasse que você era um criminoso nato, que estava na sua face a sua propensão para o crime. E isso é uma loucura, isso é uma insanidade, isso é absurdo. Mas até hoje, todas as polícias do planeta têm algum tipo físico específico de pessoa não branca que elas consideram suspeito. Lombroso jogou seus tentáculos muito longe. Até hoje, as polícias abatem sem perguntar pessoas que têm aparências criminosas, mesmo que a pessoa jamais tenha cometido crime algum. Vocês entendem como a permanência das ideias é uma coisa assustadora? Lombroso está vivo até hoje, não apenas nas nossas piadas, que consideramos o Congresso e a família do excrementíssimo tremendamente lombrosianos. Eu quero ir mais longe ainda e pensar o século XX. A pessoa que eu considero primordial para o imaginário da criminologia no século XX é J. Edgar Hoover. Por mais que hoje se tenha uma postura crítica sobre a maneira como o Hoover administrava o FBI e a maneira como ele extorquia o orçamento, governo após governo, afinal, o Hoover serviu a 8 presidentes dos Estados Unidos. Ele ficou durante décadas, dos anos 30 ao fim dos anos 60, sendo o homem forte do Bureau Federal de Investigação dos Estados Unidos. E é um período em que todo o imaginário sobre o crime nos Estados Unidos é construído. É o período Hoover. Se vocês pensarem no século XIX, as pessoas romantizavam aqueles assaltantes de ferrovias e de bancos, aqueles pistoleiros, todos criminosos, todos assassinos, matadores de índios, estupradores, gente da pior espécie. Mas
eles eram contra o latifúndio, eles eram contra o sistema, então as pessoas têm aquela visão de Jesse James como um herói e o assassino é um covarde que nem merece ter seu nome mencionado. Isso vai... Quando isso migra para o século XX, a gente começa a ter bandidos famosos também. Dos anos 20 para os 30, existe não só o Al Capone e todo o pessoal ligado à proibição, né, à lei seca, mas existem também os assaltantes de banco e as quadrilhas, por exemplo, a quadrilha de Ma Parker com seus filhos e Alvin Karpis, você tem o Machine Gun Kelly e a Catherine, sua esposa, Dillinger, Bonnie e Clyde. Há uma... Inclusive, o Hoover escreveu um livro que eu não sei se existe em português. Essa versão eu achei num sebo e tive que encadernar porque era uma brochura toda esbeiçada. É um livro que se chama O Crime nos Estados Unidos e é cheio de fotos desses criminosos. Ele vai contando, ele vai traçando os perfis deles. Esse, por exemplo, é o Alvin Karpis, da quadrilha da Ma Parker. Eu achei essa versão em francês e foi numa época em que eu estava tentando retomar minhas aulas de francês, consegui ler, porque é um texto claro, não tem muita filigrana, não tem muita palavra difícil, então deu para acompanhar. Não sei se existe em português. A questão é que aqui ele começa a traçar perfis de criminosos. E uma das acusações que o Hoover faz nesse livro é que a imprensa endeusa os grandes criminosos e que é por isso que muitas vezes um menino nos Estados Unidos ele quer muito mais ser como Billy the Kid ou Dillinger do que ser como policial do bairro dele. E isso diz muita coisa, porque hoje a gente sabe que foi graças a livros como esse, em que ele superestima ao máximo a atividade desses criminosos, é que ele conseguiu extorquir dos governos dos Estados Unidos a verba para transformar o FBI em uma ameaça a toda e qualquer pessoa de interesse. E pessoas de interesse, para o Hoover, elas vão migrando. Depois que ele consegue matar a maior parte desses criminosos famosos e colocar outros na cadeia, ele passa a ter uma ação política. Ele passa a perseguir comunistas, ele se alia ao senador McCarthy, ele passa a policiar os funcionários públicos dos Estados Unidos à procura de comunistas. E ele passa a montar dossiês de políticos, de empresários, de todo tipo de pessoas para chantagear depois, para que não denunciem as arbitrariedades do FBI, para conseguir mais orçamento no Congresso, para conseguir todo tipo de benesses. Hoover era tão criminoso quanto os criminosos que ele perseguia, mas a maneira como ele monta o FBI e a mística em torno do FBI, vocês vão encontrar séries de TV, filmes sobre o Eliot Ness e a maneira como ele prendeu Al Capone, vocês vão encontrar montes e montes de filmes no ar dos anos 30, 40 e 50 sobre a maneira como os federais encontravam sempre seu criminoso, como eles sempre conseguiam vencer pela inteligência. E você vai encontrar isso se eternizando no imaginário popular dentro da cultura cinematográfica e televisiva. Você vai conseguir Profiler, Criminal Minds, Numbers. São todas séries sobre como o FBI é inteligente. Como o FBI pega seu criminoso, deduzindo, investigando, com enormes bancos de dados, com gente extremamente inteligente recrutada nas melhores universidades dos Estados Unidos para criar perfis comportamentais e conseguir descobrir serial killers, conseguir capturar os criminosos mais terríveis dos Estados Unidos.
Mas no frigir dos ovos, o que o FBI sempre faz é meter o pé na porta fortemente armado e arrastar as pessoas para fora, quando não matar, antes de saber se realmente o criminoso era esse ou não. Não é à toa que meio mundo nos Estados Unidos que acredita em teorias de conspiração tem pavor do FBI por causa de Waco, por causa de vários atentados que o FBI capitalizou para aumentar a repressão a determinadas camadas sociais, inclusive a perseguição ao pessoal da luta pelos direitos civis. Hoover chegou a grampear um motel onde o Martin Luther King se encontrou com uma prostituta e usava isso contra ele sempre que podia. Hoover era desprezível, mas ele criou uma mística sobre o FBI que o cinema perpetua. E parte dessa mística é achar que se pode identificar cientificamente um criminoso. Nesse ponto, mesmo que ele não siga o mesmo tipo de pensamento que o Lombroso, ele é um herdeiro desse cientificismo barato, dessa ideia de que você pode abstrair totalmente da questão social, abstrair totalmente de tudo que significa o crime em sociedade e suas causas e consequências, e simplesmente acreditar que é algo que possa ser hereditário, que possa ser identificado, que seja nato. Quando você diz que alguma coisa é nata, é porque a pessoa já nasceu com ela. Anos atrás, houve uma discussão interessantíssima no Reino Unido, em que um outro desses cientistas com 2, 3 parafusos a menos acreditava ter identificado lá o cromossomo do psicopata. E se discutia que quando uma criança nascia com esse cromossomo, ela deveria ser isolada da sociedade para que ela não se tornasse um assassino. E aí é que tá, se você olhar as biografias dos principais psicopatas famosos dos últimos 50 anos, todos eles, a patologia emergiu a partir do isolamento. Aquelas pessoas que nasceram com tendências à psicopatia, mas que foram tratadas bem dentro de famílias minimamente coesas e com a atenção devida da escola e do sistema, essas pessoas nunca mataram ninguém. Quando muitos se tornaram chefes encarregados de firmas e fizeram da vida dos funcionários um inferno, ou se tornaram grandes financistas e faliram um monte de gente porque não se importavam com o sentimento dos outros, mas nenhum deles se tornou serial killer nem assassino. Então o que se discutia no Reino Unido é que havia um grupo de pessoas, como sempre tem as Damares da vida, né? Que queria isolar qualquer criança que nascesse com aquele cromossomo para sempre na sociedade, para que ela não viesse a se tornar um criminoso. E eu não sei se vocês estão sentindo uma certa semelhança com aquele filme do Spielberg lá, Minority Report. Pois é, a ilusão que muitas dessas pessoas que defendem esse tipo de cientificismo têm é que se pode identificar o criminoso antes do vir a ser e que ele pode ser isolado da sociedade para que a sociedade permaneça idílica e ideal. E aí eu digo, como eu disse no vídeo anterior, que não existe uma vítima ideal para os cânones do mundo patriarcal, também não existe um criminoso nato, também não existe um criminoso que você pode evitar. Todos nós temos a capacidade de algum dia vir a cometer um crime, seja ele qual for. Qualquer pessoa pode ser levada a matar desde que o estímulo certo aconteça. E eu não estou usando o argumento do Coringa, não. Eu não estou usando o argumento da piada mortal de que você pode criar artificialmente essas condições. Eu conheço pessoas que aturaram cônjuges abusivos por 20, 30, 40 anos
e jamais pensaram em colocar cianureto na comida deles ou pegar uma faca no meio da noite e enterrar no peito deles. A capacidade de resistência da maioria de nós a esse tipo de estímulo é bastante boa. Não é uma coisa, senão o mundo seria um regueiro de sangue. A maior parte das pessoas consegue racionalizar, consegue reagir aos estímulos, sublimando, ignorando, combatendo ou transformando. As pessoas que realmente podem ser levadas ao paroxismo e daí ao crime, daí ao homicídio, às vezes precisa de décadas de estímulo. E às vezes simplesmente precisa de um caldo de cultura que favoreça. Eu olho em volta e eu percebo que de 2013 para cá, desde que certas manifestações lastimáveis da extrema-direita ganharam as ruas e foram crescendo em expressão social, ocupando redes sociais, ocupando cargos no executivo, no judiciário. Existe um caldo de cultura que aumenta o estímulo para as pessoas que são suscetíveis a esse estímulo. A vontade de matar está em todos nós. Quem de nós nunca quis estrangular com as próprias mãos alguém? Até as pessoas mais boazinhas, e talvez essas sejam as piores, porque dá um trabalho danado a gente ser boazinha. Dá um trabalho danado ser uma tiazona fofinha. Você tem que sublimar muita coisa, você tem que engolir muito sapo e você tem que aturar muita gente escrota. Então, é claro que todos nós, a tentação existe, o impulso existe. Nós sublimamos, nós combatemos, nós transformamos, nós ignoramos. Mas o que me assusta de viver nesse momento exato, e hoje é dia 28 de dezembro de 2020, 2020, o ano que não era para ser, o ano que nós passamos entre a vida e a morte, sendo atormentados por um governo totalmente genocida e sociopata. E eu digo um governo porque não é apenas o titular. Ali é um belo grupo lombrosiano que se compraz fazendo o que faz e ganhando muito dinheiro com isso. Então, esse ano, o que eu percebi e que de certa forma me preocupa é que as pessoas estão usando qualquer desculpa, desde o estresse da pandemia, do isolamento, até o simples fato de que agora a direita é quem dá as cartas, para ceder a certos tipos de impulsos, para cometer certos tipos de crimes. E eu me pergunto até onde isso vai, até onde a nossa sociedade aguenta. E eu não estou falando só da execução a sangue frio, dia após dia, de milhares de meninos e jovens negros. Eu não estou falando apenas dos feminicídios que crescem e crescem cada vez mais, e não crescem só porque agora são denunciados. A maior parte da violência doméstica ainda não é denunciada. Eles estão crescendo e estão crescendo em uma curva que é mundial. A crise quase insanável que o capitalismo vive hoje e que talvez só vá poder ser superada a partir de uma guerra de proporções catastróficas ou simplesmente acabando o capitalismo e a gente fazendo alguma coisa melhor,
essa crise, ela potencializa certos tipos de violências. Ela oferece álibis, ela oferece validação para muitos tipos de violências, não apenas esses dois que eu mencionei. E a criminologia hoje ainda vive dos mitos do século XX, ainda acredita em certos modelos de justiça que não funcionam mais. Por exemplo, eu não acredito em justiça retributiva e lamento quem é. Eu concordo com o abolicionismo penal, mas eu não acredito que você pode pegar um assassino e pelo simples fato de que ele converse com a família da vítima, você vai ter algum tipo de responsabilização. Porque as pessoas têm arcabouços mentais muito complexos para que se use esse tipo de solução simplista. Eu acredito que a gente pode abolir as penas de crimes contra a propriedade. Eu creio que você colocar na cadeia alguém que roubou um sabonete ou um pedaço de carne, ou alguém que simplesmente comeu e não pagou porque estava morto de fome, isso para mim é uma aberração. Eu só creio que se deve começar a punir a pessoa a partir do momento em que ela toma de algum tipo de arma e ameaça a vida de alguém. A vida deveria ser o bem mais precioso da sociedade e não a propriedade. E a nossa justiça ainda se estrutura em volta da proteção não só da propriedade privada, mas da propriedade privada dos meios de produção. É uma justiça burguesa. Ela é melhor que a justiça medieval? Claro, ninguém aqui quer ser estripado em praça pública ou queimado vivo. Mas ainda há muita coisa a ser construída nessa justiça. E o nosso imaginário em torno da criminologia ainda está povoado de cientificismos baratos, inclusive por séries de TV que acreditam que com um microscópio e algum aparelho extremamente sofisticado você é capaz de resolver um crime. E tá, você pode até identificar o criminoso assim, mas o crime só se resolve quando as causas que o levaram a acontecer dentro da sociedade possam ser mitigadas. Enquanto o capitalismo estiver aí com esse mecanismo de moer gente, muitos e muitos crimes ainda vão continuar a acontecer. E nós precisamos de ideias novas para a criminologia. Eu adoraria que alguém que é da área, e eu sei que vão aparecer aqui e vão comentar, que me desse sugestões de leitura. Gente, o que está se fazendo para superar essas baboseiras do Lombroso e do Hoover e dos perfis e de como identificar um serial killer e dos cromossomos que levam à psicopatia, que no final não se provaram absolutamente nada. Eu gostaria que a gente fosse mais crítico quando a ciência se torna cientificismo, ao invés da nossa sociedade ser tão boçal a ponto de ser crítica com a ciência que salva vidas. Quer dizer, a pessoa duvida de uma vacina, mas não duvida de um perfil comportamental de um criminoso, que é uma baboseira cientificista. A pessoa assiste Criminal Minds e acha o máximo, mas não consegue ver a grandeza de Albert Sabin, não consegue ver a maravilha que foi todo o estudo do Louis Pasteur, todas essas gerações e gerações de cientistas que nos permitiram hoje ter remédios e vacinas para evitar as altíssimas taxas de mortalidade
de apenas um século atrás. Esse é um vídeo que ficou longo e eu imaginei que seria. É o último vídeo do ano, eu estou me permitindo um escopo um pouco maior na hora de perseguir a ideia. É isso. A gente precisa valorizar a ciência que nos salva e criticar a ciência que nos reprime, a ciência que nos coloca em gavetas, que nos coloca em escaninhos e que quer transformar a sociedade em algo que ela não é. Começou com as teorias raciais racistas? Começou, mas não acabou. Uma boa parte desse cientificismo barato ainda está aí. E é preciso que a gente saiba como e quando identificar. É isso. É para vocês pensarem. É para vocês nunca mais assistirem uma série ou um filme americano sem dar um passo atrás e pensar: por que eles querem me vender essa ideia? Por que eles querem fazer com que eu sinta que eu sou uma pessoa feita de outro material que o criminoso? Por que eles querem que eu me sinta melhor? Por que eles querem que eu me identifique com essa agência federal que atormenta o país e as pessoas da maneira mais ilegal possível e ninguém faz nada? Essas são perguntas boas, são perguntas justas. E é isso. Estamos a alguns dias do fim de 2020, finalmente. E como eu disse, esse é o ano que não era para ser. Sabe lá como é que nós vamos nos lembrar dele daqui a 20, 30 anos, se estivermos vivos? O que eu desejo a vocês nesse final de ano é que vocês vivam, que vocês permaneçam vivos, que não sejam tolhidos por nenhum vírus ou por nenhuma bala perdida ou nenhuma das providências insanas desse governo, que vocês tenham seu prato de comida na mesa, seu teto sobre suas cabeças, que no ano que vem a gente possa se encontrar novamente, vivo. Mas também que vocês vivam no sentido mais animal e intelectual do termo. Que vocês sintam o sol na pele, que vocês sintam o ar que a gente respira, que ouçam o canto dos pássaros, todas essas coisas bucólicas que fazem a nossa vida valer a pena, mas que vocês vivam também aqui, que vocês pensem, ponderem, raciocinem, reflitam, porque não vale de nada ser o primata principal do planeta se a nossa vida se restringe a comer, beber, dormir e trabalhar até morrer para que outros enriqueçam. Pensar é essencial, raciocinar é essencial. Esse programa é o de número 35. São 35 episódios em que eu me dediquei a jogar para vocês ideias e a desconstruir outras ideias. E quero continuar fazendo isso, quero continuar. No ano que vem eu tenho um outro projeto para ser implantado no canal, mas eu quero continuar ponderando. Eu quero que a gente possa chegar a algum lugar com esse cérebro que a natureza nos presenteou e que gente como Broca colocou na balança para saber se a gente era inteligente ou não. Esse cérebro é fruto de dezenas de milhares de anos de evolução, de seleção natural, de aquisição de ferramentas e desenvolvimento de capacidades. Ele não está aí de enfeite. E ele não está aí para ser usado e manipulado por outras pessoas. Ele é nosso. Então, por favor, usem. E aqui vai, né? Meu grande abraço a vocês
Vida longa e próspera para todos nós.